Então, meu nome é Ana Cláudia, eu sou organizadora do Anonymous for the Voiceless em Curitiba, junto com meu marido Rainy, que está atrás das câmeras. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com ativismo vegano de rua, que foi ano passado, quando a gente esteve em Nova York por alguns meses. A gente teve a oportunidade de participar de diversas ações organizadas por diversos grupos diferentes. Então a gente participou com o Cubo da Verdade, no Anonymous for the Voiceless, que eu vou explicar para vocês o que é. A gente participou de passeatas contra o uso de pele, da manifestação contra o uso de charretes. No Central Park eles têm uma atração turística estúpida, onde eles fazem um passeio romântico puxado por cavalo, e as charretes chegam a ter... No total, eles chegam a puxar tipo 2 toneladas, uma quantidade absurda. E teve recentemente até um cavalo que colapsou na rua. Enfim, então a gente participou de algumas vezes dessa. Participamos de protestos em frente a lojas que vendem roupas com pele, com penas de aves. O Rainy participou de um protesto contra o Kaporos, que é um ritual religioso judaico, onde eles, para pedir perdão pelos seus pecados, eles cortam o pescoço de uma galinha viva, né, e oferecem como um sacrifício nesse sentido. Eu participei de uma ação que era mais poética também, organizado pelo Direct Action Everywhere, que é bem organizado e interessante. Assim, a gente fez na véspera de ação de graças, né, trazendo atenção para o assassinato em massa dos perus, e a gente entra no mercado, em momentos diferentes, se encontra, cada um tem um papel, uma fala, e a gente fez um funeral simbólico ali. Depois a gente sai, vai em outro mercado, enfim, a gente teve essa oportunidade de ver diversas formas de abordagem e de transmitir essa mensagem. E na nossa opinião, Anonymous for the Voiceless tem uma das estruturas, das formas de abordagem assim, mais eficaz e mais eficiente. E eu vou explicar os pilares dessa estrutura para vocês. Um dos motivos pelos quais o Anonymous for the Voiceless tem um sucesso muito grande é porque ele tem uma estrutura de ação muito específica, que é seguida por todos os capítulos diferentes. Cada cidade tem um capítulo, então esse aqui é o capítulo de Curitiba. Tem cidades onde o grupo cresceu bastante, então tem mais capítulos, como em Nova York, ele já tem diversos capítulos. Então, se vocês participarem de uma ação no capítulo em Curitiba, é exatamente igual a Nova York, São Paulo, Berlim, é sempre a mesma estrutura. Uma das coisas que a gente vai pedir para vocês é que venham vestidos inteiros de preto, não é calça jeans azul e camiseta preta, ou shorts cinza e blusa preta, é inteiro de preto, porque a gente está de luto representando essas vítimas. É uma coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, evitar usar roupas que tem escrito vegano ou veganismo, porque isso tende a criar uma certa barreira com as pessoas, porque o movimento vegano ainda tem para algumas pessoas e para a grande maioria, na verdade, uma postura que é um pouco vista como negativa, né? A gente é extremista, faz parte de um culto, então a gente quer ter a oportunidade de conversar com essas pessoas sem que tenha essa barreira já levantada. Então evitar de trazer coisas escrito veganismo, porque também a gente não quer promover o veganismo em si, o movimento vegano, mas as premissas do veganismo, que é o respeito pela vida dos animais. Então, levar isso em consideração. A gente peça que não venha usando roupas de couro ou acessórios de couro, de qualquer produto de origem animal, lã, enfim. E a gente entende que às vezes alguém comprou usado e tem uma outra postura de reutilização dos materiais, mas naquela hora que a gente está ali representando essas vítimas, a gente não pode achar que temos o direito de pedir que outros não façam o que a gente está fazendo. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês lembrarem que a gente vai estar ali representando essas vítimas vestidos inteiros de preto, sem nenhum material de origem animal. Porque a gente quer pedir para essas pessoas que elas abstenham-se de fazer o uso disso, e se a gente estiver usando, rola um conflito de mensagem ali. Então, pedir para vocês virem inteiros de preto, evitar roupas que está escrito veganismo. Se tiver não é seu leite, não é sua mãe, não tem problema essas coisas, mas evitar algo que vá, no caso, talvez criar uma barreira com alguém que não está ainda muito aberto para essa mensagem. É importante que a gente tenha essa estrutura e as outras coisas que eu vou passar sobre a nossa postura e abordagem, que isso é o que dá força para a nossa ação e cria essa unidade forte do nosso grupo, né? Que eu falei que ele é igual da mesma forma no mundo inteiro. Então é importante que a gente faça a nossa parte aqui no nosso capítulo e zele pela nossa linguagem visual.
O Anonymous for the Voiceless, ele foi fundado em 2016 por um casal australiano chamado Paul e Azal, e agora ele já está presente em mais de 400 cidades pelo mundo inteiro, em 56 países diferentes. Isso porque ele realmente tem uma forma muito eficaz de transmitir a mensagem vegana. E vocês vão ver que agora, eu tô até assim, animada em ver a quantidade de pessoas que veio pro primeiro workshop, pro segundo workshop veio mais gente ainda, porque vocês vão ver que essas ações, elas são realmente muito eficazes, então o número de pessoas vai crescer bastante. E é importante que cada um de nós tenha essa responsabilidade de manter a nossa estética, a nossa abordagem uniforme. Então existem duas posições que devem ser rotacionadas entre os ativistas, uma é dentro do cubo da verdade e outra é fora fazendo abordagem. Então dentro do cubo, todos os ativistas sempre vestindo de preto, claro, vão usar a máscara do Anonymous, talvez vocês conheçam, do filme V de Vingança, onde o personagem principal, ele estava, no caso, eventualmente, né, ele convoca as pessoas para levantarem resistência contra a opressão, contra a propaganda, contra a injustiça, que é o que nós estamos fazendo também. Então, por isso que a gente usa essa máscara. Existem outros grupos anarquistas que também usam, não existe nenhuma filiação, é mais pelo simbolismo que ela representa, que também é muito, muito forte para as outras ações. Então, dentro do cubo, vocês vão usar a máscara, né, vocês não são ali Ana, não somos indivíduos ali, nós somos representantes dessas vítimas, então isso também protege, no caso, a nossa individualidade, a gente está ali como veículos dessa mensagem. Então o cubo é formado 4 faces, no mínimo 4 pessoas, uma em cada lado, a gente vai segurar cartazes, que eu já vou imprimir para a semana que vem, com a palavra verdade, por isso o cubo é da verdade, e vamos estar segurando telas de computador, que vão mostrar num looping contínuo cenas da realidade da vida desses animais. Então, cenas de casas de abatedouro, de laboratórios de teste, de pesca, enfim, de diversas indústrias que exploram os animais. Isso vai estar ali mostrando constantemente. Então, eu peço que vocês, quando estiverem dentro do cubo, mantenham uma postura firme, né? Lembre-se que vocês estão ali representando vítimas, então é difícil às vezes, fica cansado, você quer coçar o braço, enfim, mas vocês tenham em mente que vocês estão representando essas vítimas. Então eu quero que vocês lembrem dessa postura. Para o pessoal que estiver fora do cubo, eu vou pedir que vocês tenham cuidado de ver se o cubo está sempre certo, se tem alguma coisa torta, de repente tem um vídeo que parou de tocar. Se vocês conseguirem consertar, consertem, mas se não, vocês podem me chamar ou o Rainy e a gente vai consertar isso, a gente vai arrumar o que estiver precisando dar uma ajeitada. Dentro do cubo, ficar o máximo de tempo possível para que a gente mantenha essa estrutura montada, mas lógico, ninguém precisa ficar infinito, então se vocês precisarem sair, eu peço que vocês levantem a mão, aí eu ou o Rain, a gente vai buscar alguém para entrar no lugar de vocês e aí a gente faz a troca. Existem outras situações que eu vou pedir para vocês levantarem a mão, porque dentro do cubo vocês não vão falar, vocês vão ficar em silêncio. Às vezes vem alguém que quer conversar com vocês, vocês não respondem. Então, se vocês estão segurando lá a tela ou o cartaz por um tempo e vi que alguém parou e ficou interessado e ninguém ainda veio fazer abordagem, levanta a mão. Aí o pessoal de fora, a gente tem que manter sempre atenção no cubo, né? Mesmo porque normalmente a nossa abordagem se dá em frente a ele. Mas ficar de olho também, né? Porque às vezes você está conversando com a pessoa de lado, fica de olho porque a gente tem que zelar também pela segurança dos membros do nosso grupo dentro do cubo. Às vezes vem um engraçadinho, quer mexer na máscara. Enfim, a gente tem que impedir que isso aconteça. Eles não podem tocar nas pessoas nem nos computadores e as pessoas de dentro não podem falar. Então, se alguém estiver assistindo por muito tempo, levanta a mão. Se alguém vir, pode ir lá fazer a abordagem para a pessoa ou chamar a mim ou o Rainy que a gente vai fazer a abordagem. A outra situação é se houver uma criança sozinha, o que acontece às vezes, uma criança que parece muito nova, 10 anos, enfim, depende do julgamento de cada um, estiver sozinha assistindo os vídeos. A gente pode fazer abordagem com as crianças, mas a gente precisa de autorização dos responsáveis. De qualquer forma, normalmente quando as crianças estão ali presentes, os pais têm uma ideia do que está acontecendo e não se importa que a gente faça abordagem, mas a gente precisa levar em consideração a forma como a gente vai conversar, porque com criança a gente não precisa chocar muito, elas têm a empatia mais presente, então elas vão ver que elas vão entender a realidade, a gente não precisa esconder, a gente fala isso aqui, de onde vem o hambúrguer, esse filhote que vai ser separado da mãe, eles nunca mais vão se ver, você vê que ele está triste, enfim. Depende da criança, você vai conversar, mas lembrar que a abordagem, você tem que usar uma linguagem adequada com a pessoa que você for conversar. E isso para todas elas, porque não existe
um script, não tem um texto que vocês vão decorar. Cada conversa é diferente, né? A gente vai estar ali presente com cada pessoa, então não é uma coisa de decorar. Tá, essas 3 situações. Então, levantar a mão quando precisa sair do cubo, se tiver alguém assistindo por muito tempo que não recebeu uma abordagem, ou uma criança sozinha. O pessoal de fora, no caso de haver uma criança sozinha, o que a gente vai fazer em primeiro lugar é perguntar para essa criança onde está o pai ou a mãe dela, ou o responsável, né? A gente tem que localizar o responsável para essa criança. E aí então a gente pergunta para o pai ou para a mãe se pode conversar, às vezes faz a conversa com os pais, mas tem muitos casos que são as crianças que estão curiosas mesmo. Então daí a gente conversa com a criança, levando em consideração, né, uma conversa assim, que seja compatível para se ter com uma criança. Então, na posição de fora do cubo, o que a gente faz é o seguinte: vai ter o cubo formado, a gente fica uma certa distância para que a gente permita que haja uma circulação das pessoas entre o cubo e a gente. A gente não pode ficar muito perto, porque daí as pessoas ficam meio inibidas. Pode ficar longe, a gente não chama ninguém para assistir o cubo, normalmente as pessoas passam e olham, ficam curiosas, tem gente que vem perguntar. Então a gente foca em fazer a abordagem com pessoas que estão interessadas. E vocês vão ver que muita gente vai estar interessada e às vezes vai ser até, tomara, né, que seja difícil a gente dar conta de todos. Uma coisa que sempre a gente pede é que, se esse for o teu primeiro cubo, da verdade, de qual você vai participar, que você inicie dentro do cubo, porque dentro do cubo você tem a oportunidade de perceber como que as pessoas que já participaram fazem abordagem, como que as pessoas que passam reagem, né, ver como que dá essa conversa. Então é uma boa forma de aprender. Como a maioria aqui ainda não participou, eu vou pedir que a gente no primeiro cubo faça uma rotação. Se alguém não estiver muito confortável em fazer as abordagens sozinho, tem um método que eles chamam, tem uma tradução livre como sombreamento. Então, se eu, por exemplo, estiver fazendo abordagem e alguém quiser aprender um pouco mais, pode vir ficar junto, não precisa falar nada, só fica ali observando, para poder pegar um pouco dessa experiência. E a gente aprende muito rápido, é bem interessante, assim. Você está ali presente, de repente vendo uma pessoa que tem essa habilidade ou essa prática maior de conversar. Outra coisa muito importante para lembrar, que tem a ver com a nossa abordagem, é que nós vamos usar o método socrático, que é basicamente a gente faz perguntas para as pessoas, a gente não vai dizer você precisa ser vegano, tem proteína em todos os vegetais, a gente vai fazer perguntas para elas, porque uma que a gente quer saber quais são as dúvidas que elas têm, ou como é que é a palavra? Dúvidas, objeções e questionamentos relacionados ao veganismo, para que a gente possa ter uma conversa mais profunda, entender, bom, você está preocupado com o meio ambiente? Então, essas questões aqui. Você já pensou nisso? Ah, você está preocupado com a saúde? Essas questões aqui. A gente faz as perguntas porque, se por exemplo, eu falar, você encontra isso aqui, e ela falar, eu encontro isso, o que eu preciso na carne ou no leite, rola meio que um conflito, a minha opinião com a sua. E nas perguntas as pessoas se colocam numa posição, a gente perguntando, onde elas têm que analisar o que elas acham. Elas têm que, tá, mas você me perguntou isso? Mas o que eu sei realmente sobre isso? Né? Porque todo mundo fala da proteína. Não sei, acho que você que mencionou assim, a gente vira vegetariano e vegano, de repente todo mundo é nutricionista. As pessoas não se perguntam isso quando elas estão numa dieta à base de carne. E se você transportar essa pergunta para ela é obrigada a se questionar. Então, se alguém falar assim, não, mas a gente precisa comer carne porque tem vários nutrientes na carne. Daí você pergunta quais nutrientes? Que eles vão falar lá, sei lá, ferro, proteína. Daí você fala assim, esses animais que você come para ter ferro e proteína, de onde que eles obtêm ferro e proteína? Ah, sei lá, do milho, enfim, você fala dos vegetais. Será que nós não poderíamos também, então, obter esses nutrientes dos vegetais? Afinal de contas, todos os vegetais têm proteína, né? Morango tem proteína. Então, a gente vai, no caso, com as perguntas, guiando as pessoas a chegarem às conclusões óbvias de que não existe motivo para seguirmos explorando os animais. Parece um pouco complexo quando eu explico, mas nos exemplos fica mais fácil. No arquivo a gente tem diversos materiais, tem vídeos e tem textos para vocês lerem. E tem um livro que eu recomendo muito, que é do Earthling Ed, que a gente tem disponível no arquivo do grupo, está em inglês, mas eu e outros organizadores do AV do Brasil, estamos traduzindo. Eu acho que já está até na primeira revisão agora e a gente vai disponibilizar em português. E é um livro que ele compilou com 30 das objeções mais comuns que ele escutou durante esse tempo de ativista, que as pessoas falam contra o veganismo, desde de nutrição, de cultura ambiental, enfim, é um livro muito interessante. Ele também fez uns vídeos
acho que é um por dia, que ele acaba mencionando assim questões específicas e ele rebate todas elas. Eu recomendo muito assistir, mas de qualquer forma no arquivo do grupo a gente vai continuar alimentando com cada vez mais informações. Então, o método socrático, nós vamos fazer perguntas. É importante que a gente lembre que essas pessoas não são nossas inimigas, a gente não quer confrontar, a gente não quer que elas se sintam mal ou culpadas, porque elas também são vítimas. Como a maioria de nós aqui, eu acho que todos, ninguém aqui foi criado vegano, a gente também acreditou que precisava, ou talvez não tinha consciência de que não precisava. E a gente precisa lembrar disso, que essas pessoas também não sabem e algumas ainda acreditam que seja necessário seguir com essas práticas. Então a gente vai usar da nossa empatia e compaixão para conversar com elas e trazer essa verdade para todo mundo. Muitas pessoas talvez ainda não estejam preparadas, algumas terão objeções, mas a grande maioria entende na hora que é inaceitável. Agora, o que acontece é que rola um pouco de resistência, porque é difícil, elas não têm uma referência do que elas vão fazer, como que vai mudar. Algumas às vezes se sentem atacadas pessoalmente, porque é como se a gente tivesse, o que a gente faz, um ataque direto a elas, isso não tem a ver com a gente, isso é um reflexo da personalidade delas, talvez estejam julgando, e daí se sentem julgadas. Mas eu quero mencionar para vocês que vocês não precisam converter ou convencer ninguém de ser vegano na hora. A nossa ideia é simplesmente expor a verdade, né, e fornecer ferramentas para que essas pessoas possam seguir buscando a verdade. Tem pessoas que já vão estar inclinadas para o veganismo, tem gente que vai ser a primeira vez que vai ouvir falar, então não se sintam pressionados, mas tenham sempre em mente que essas pessoas são nossas aliadas. Elas são pessoas que podem ajudar a gente a fazer esse movimento decolar de vez. Então, lembre-se em serem respeitosas e em escutarem o que elas têm para dizer. A gente precisa estar ali presente de verdade com cada uma delas, né? Porque apenas se a gente souber quais são as objeções que a gente pode trazer as informações certas para que elas cheguem a essas conclusões. No final de cada conversa... tá aqui. No final de cada conversa, se vocês acharem que essa pessoa escutou, que ela está interessada, ou mesmo se ela disser algo tipo, não, acho muito legal o que vocês estão fazendo, mas eu acho que eu não conseguiria, se ela já achou legal o que a gente está fazendo, se ela acha certo, se ela acha que é o correto, que é o ideal, vocês dão um cartão, eu vou passar por aqui e daí volto depois para a Gabriele. Atrás tem sites, tem link para documentários. Eu acho que é esse aí está em inglês ainda, a gente já mandou imprimir o nosso em português. Tem pro Terráqueos, What the Health, tem links para leitura e tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem para mencionar, se for só uma coisa para mencionar, que é o site do 21 Dias Sem Carne, onde eles vão receber apoio para fazer 21 dias de teste numa dieta vegana. Então lembrem-se de dar o cartão nessas situações. Pode acontecer de vocês pegarem uma pessoa para conversar que só quer encher o saco, quer fazer piadinha de bacon. Vocês não precisam ficar ali batendo papo, enchendo o saco. Tem gente que, assim, tem gente que enche o saco, mas tem pessoas que estão muito presas ainda ao comer produtos de origem animal e elas realmente têm uma conversa, elas querem entender por que você acha que não é, elas querem defender. Mas é diferente quando alguém falta com respeito e não ouve o que você tem para dizer. Então, com a prática, vocês vão ver quem que vale a pena conversar, quem que não vale muito a pena investir energia. Se o cubo não estiver muito movimentado, converse com aquela pessoa que está enchendo o saco. Mas se você vê que tem mais pessoas ali olhando, talvez seja mais interessante investir energia nelas. Então, com o tempo, vocês vão aprendendo a entender quem que vale a pena e quem que não vale. Então, nessas pessoas que vocês acharem que podem, quem sabe, considerar fazer essa transição, vocês dão um cartão. Veganismo não é dieta, então o nosso foco não é falar sobre a dieta vegana. Ela é o motivo para que muitas pessoas entrem no veganismo de fato, mas a nossa proposta é que elas se tornem cientes da crueldade, porque só dieta vegana não é veganismo também. Então, por isso que a gente mostra essas cenas também, né? A gente pediu para vocês, se vocês estiverem conversando com alguém, convide a pessoa, vem aqui assistir mais de perto, né? Mencione que muitos desses animais são carne orgânica, alimentado com pasto, galinha free range, que é a galinha criada solta, não importa, são só nomes de maquiagem da propaganda para que a gente aceite as vaquinhas criadas soltas. Ela é morta no mesmo jeito, não importa a forma como ela é criada, se a vida dela é roubada, é irrelevante. Então lembrem de mencionar algumas dessas coisas para as pessoas.
Leiam os materiais, é importante ler os materiais porque a gente precisa estar informado para conversar com elas, né? Talvez algumas das perguntas você já esteja acostumado a conversar e responder para as pessoas, mas é importante que a gente tenha mais informação ainda, para que nós sejamos bons representantes do veganismo, que a gente saiba do que a gente está falando, né? Nesse momento ali, nós somos embaixadores do veganismo e representantes dessas vítimas. Então, é nossa responsabilidade fazer o melhor trabalho que a gente puder. Então, ter a melhor postura, tanto física quanto de abordagem, interação com as pessoas, a gente tem que ser respeitoso. No final, por mais que a conversa tenha chegado a conclusões diferentes, vocês saiam, não, eu não concordo, a gente agradece ele pelo tempo, porque de qualquer forma eles se interessaram e pararam ali para poder ouvir, né? Pode ser que eles não vão adotar as práticas veganas agora, mas já é uma sementinha que a gente plantou, que essa é a nossa proposta, é plantar uma semente, é expor eles a um pouco da verdade. Vocês vão ficar impressionados com as respostas que vão receber, porque tem respostas que são muito positivas. A gente teve em um cubo que participamos, eu conversei com um menino adolescente, estava ele e mais 2 amigos, e no cubo seguinte ele veio e trouxe mais 3 amigos, e ele tava tipo, queria participar já, eu posso entrar no grupo? Cara, você pode participar já, você não precisa ser vegano para participar, né? Basta você ter amor aos animais. A gente quer que as pessoas, lógico, às vezes leva um período, né? As pessoas têm um período de adaptação, e a gente entende isso apenas que enquanto você não estiver vivendo o veganismo, a gente pede que faça a participação dentro do cubo, porque fica esquisito você falar para alguém adotar o veganismo sendo que você ainda não adotou, né? Eu quero lembrar que o Anonymous for the Voiceless é uma organização não governamental de ativismo vegano abolicionista. Significa que a gente não está lutando por melhores condições de exploração animal. A gente não quer que eles sejam tratados melhores antes de serem assassinados. A gente quer abolição completa. Então, por isso também que a gente não promove uma transição ao vegetarianismo, porque o vegetarianismo continua explorando. Eu até, pessoalmente, acho que a indústria laticínea é uma das mais cruéis que tem. A gente pode conversar sobre isso mais depois. Então, a gente não promove o vegetarianismo como um método de transição, mesmo porque não é necessário de forma alguma. Se a gente focar nisso, a gente está pensando, para mim vai ser mais fácil se eu for aos poucos. E nisso os animais são torturados, estuprados e assassinados. Então, para eles não é nada fácil. A gente não foca no como isso é conveniente para os seres humanos. O foco aqui não é nós, que temos liberdade e direito da nossa vida. O foco são essas vítimas, que, se a gente for pensar, eles são todos bebês e crianças. A quantidade de vida que eles, né, a extensão de vida que eles teriam, a idade que eles são assassinados. Eles são vítimas completamente inocentes. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a gente está ali representando essas vítimas da melhor postura possível. Vamos ter uma abordagem amigável, porque a gente quer se conectar com essas pessoas, entender o que elas precisam aprender, o que elas precisam saber para poder adotarem essas práticas, porque todos os seres humanos são empáticos por natureza. Se pega uma criança e você vai querer matar um bicho na frente dela, ela vai ter um surto. Ninguém faz isso, mesmo quem mora em fazenda, é muito difícil. Normalmente fala para a criança fugir. Fugir. Sai daqui, vai passear, vai para outro lugar. Mas assim, se você pegar um leão, a mãe mata na frente do leão, ele brinca com a comida. É instinto natural dele. Nós não somos seres carnívoros, fisiologicamente nós somos animais frugívoros, na verdade. Então, a nossa dieta seria basicamente frutas, folhas e ocasionalmente o consumo de insetos. Se alguém quiser consumir insetos, fique à vontade, eu não acho necessário, mas não é carne, não é queijo, não é ovo. Depois eu posso passar por alguns argumentos bem clássicos que a gente vai ouvir. Então, quero mencionar para vocês que a gente aceita doações, porque, como eu falei, é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, a gente não tem nenhum apoio de ninguém, mas a gente aceita as doações para pagar os materiais e a manutenção deles. A ideia é que, eventualmente, a gente tenha telas de TV maiores, assim, para poder chamar mais atenção e comprar um óculos de realidade virtual, porque o AV criou um vídeo muito incrível onde a pessoa se coloca no ponto de vista do animal. Então, a proposta é que eventualmente a gente vá juntando dinheiro para bancar esses materiais. Esses materiais não são meus. Por exemplo, se eu mudar de cidade e assumir um novo organizador, todos os materiais passam para controle e cuidado desse organizador. A gente mantém uma conta, a gente dá... Eu esqueci a palavra. Bom, a gente mantém lá os dados do dinheiro que foi arrecadado, do quanto foi gasto com os organizadores dos outros grupos. Mas assim, é uma coisa que é feita na confiança, porque
todos aqui estamos com a proposta de ajudar os animais. Ninguém tá aqui e fala assim, ai meu, o cara doou 5 reais, acho que eu vou botar só 2. Ninguém vai ficar em cima de ninguém. A ideia é juntar dinheiro para essa causa. Então, da mesma forma como confio em vocês, eles confiam em mim e todo mundo tem essa confiança um no outro de que cada um vai fazer a sua parte nessa ação. Deixa eu ver. Então, dentro do cubo, postura firme, em silêncio, sem se mover, ficar o tempo máximo possível. Precisou ser, levanta o braço. Tem alguém assistindo por muito tempo, não recebeu abordagem, levanta o braço. Uma criança assistindo sozinha, levanta o braço. Pessoal de fora, manter a estética do grupo, observar e ter um cuidado para ver se está tudo funcionando da forma, está tudo equilibrado, se não tem ninguém vindo incomodar, ver se o pessoal de dentro do grupo, de dentro do cubo levanta o braço para ver o que eles precisam. Se de repente uma pessoa levantar o braço e quiser sair do cubo e vocês não tiverem entrado, vocês podem fazer a troca já na hora, não precisa me chamar. Mas às vezes, né, se eu for a primeira a ver, eu vou buscar alguém. Lembrar muito que é muito importante essa postura da gente ser empático com as pessoas que a gente for conversar. Isso é uma das grandes ferramentas dessa forma de ativismo, que a gente ter essa possibilidade de conectar com as pessoas. Então a gente tem que escutar. A gente vai escutar o que elas têm para dizer. Por mais que a gente já saiba o que elas vão terminar de dizer, a gente deixa que elas terminem de dizer e então a gente faz as perguntas. É importante estudar por causa disso. Então, vocês não precisam se preocupar quando trouxerem bolsa, enfim, os objetos pessoais, porque dentro do cubo, né, no meio do cubo eu vou trazer um pano preto pra gente colocar as coisas para não ficar tocando diretamente o chão. Então, daí vocês não precisam ficar carregando ou deixar em algum canto, vai ficar ali seguro. Não tem como alguém chegar ali no meio e tirar assim, sem que ninguém veja. Isso nunca aconteceu. Outra coisa que eu quero pedir é para que vocês não fiquem no celular, não tirarem foto ou fazer vídeo. Eu sei que é para compartilhar nas mídias sociais e trazer atenção para a nossa ação, mas a gente tem que lembrar que a gente vai se reunir algumas vezes por mês, eu acho que a princípio uma vez, e se crescer bastante 2 ou talvez toda semana. E nesse momento, são umas 2, talvez 3 horas de ação, que a gente tem que focar toda a nossa energia para representar bem essas vítimas, e ficar no celular é meio que um pouco de desrespeito. O Rainy, que é o meu marido, ele é fotógrafo e videógrafo profissional, então ele vai estar fazendo os vídeos que a gente vai compartilhar do grupo e as fotos. No final, as fotos durante as nossas abordagens. No final também a gente geralmente se reúne todo mundo com ou sem máscara e tira uma foto em grupo. Nesse momento, se vocês quiserem passar o celular, passa para ele, ele vai tirando. De qualquer forma, se alguém não quiser ficar marcado na foto, avisa, a gente dá uma borrada na imagem, mas vocês podem compartilhar tranquilamente, marcar, que não tem problema. É só porque é importante que se de repente tem lá 2, 3 pessoas fazendo vídeo, a gente já viu muito disso acontecendo, tanto em cubos quanto em outras ações. As pessoas estão lá filmando e nisso passam pessoas atrás olhando e a gente tem que usar esse momento para trazer a atenção e a voz dessas vítimas para as ruas, né? A gente já viu gente dentro do cubo segurando o cartaz e com o celular. Gente, eu vou ficar muito brava se alguém fizer isso. Eu vou chamar a atenção, mas assim, não é pra ficar ouvindo música. É chato ficar lá o tempo inteiro parado, às vezes é. Mas se a gente lembrar do inferno que é a vida desses animais, não custa nada a gente usar um pouquinho da nossa liberdade para representá-los da melhor forma possível. Então tenham em mente isso, a gente está ali representando essas vítimas. Então o celular, vamos deixar para o final. Acho que é isso, né? Perguntas? Quanto tempo costuma durar cada... Entre 2 e 3 horas. Então, as ações duram de 2 a 3 horas. Eu acho que a princípio vão durar tanto quanto as baterias dos nossos laptops, mas a gente está juntando dinheiro. Um dos primeiros investimentos, depois dos cartões e das máscaras, será comprar um gerador para que a gente possa ficar. Mas é normalmente 3 horas e passa muito rápido. Você estava ontem na ação, durou 2 horas, né? Era para ser 3, mas foi 1 hora. Assim. É muito rápido, passa voando. Mas você não é obrigado a ficar o tempo todo, né? Lógico, as pessoas vêm e ficam o tempo que puder. Eu não vou falar assim, você só veio e ficou 40 minutos, não venha mais. Não, a gente quer toda ajuda que puder, toda ajuda que a gente receber é sempre bem-vinda. Mas eu só vou pedir assim, que talvez vocês agora estão fazendo workshop, talvez não seja necessário, mas sempre que puder chegar um pouquinho antes pra gente poder montar, né, e começar a ter 3 horas ou 2 horas de ação, não 2 horas a gente esperando, montando, entrando gente, né? E no começo eu sempre vou revisar, eu vou repassar um pouco dessas regras do levantar a mão, eu vou imprimir um guia bem rápido,
que dá para ler rapidinho, assim, sobre a abordagem. Se alguém quiser um reforço, alguma coisa assim, vou trazer. Mas 2 a 3 horas. Você pode chegar a hora que quiser e ir embora a hora que quiser. Mais perguntas? Quando a gente vê que alguém está interessado, assim, qual costuma ser a primeira pergunta para chegar? Depende da pessoa. Eu gosto de falar, você sabe por que a gente está aqui? Você sabe do que são esses vídeos? Ou você já viu vídeos assim? Perguntar, trazer a atenção da pessoa para o vídeo. E de repente, aos poucos, trazendo ela. Porque é a cena, normalmente essas cenas fortes, que vão dar o impacto que a gente precisa para abrir essa porta, para ouvir o que a gente tem para dizer. Então, normalmente, pode ser sobre isso. A gente até recomenda, ótima pergunta, que não fale sobre veganismo. Não fale veganismo, fale as ações que são feitas com esses animais. Se eles perguntarem, você é vegano? Sim, nós somos veganos. E daí você tenta reforçar que o veganismo é um movimento que busca a libertação dos animais, não que uma dieta. Então, eu gosto de falar assim, você já viu cenas assim? Ah, sim, você sabe do que é? Sabe por que a gente está mostrando isso? Eu não sei o que ele vai falar no vídeo, mas normalmente ele já manda lenha, assim, ele já tá mais prático, mas é normalmente algo relacionado ao vídeo, porque costuma ser o que as pessoas olham. Às vezes é a máscara, né? Elas perguntam, por que vocês estão usando essas máscaras? A gente fala assim, para mostrar esses vídeos aqui, se explica da máscara, que representa e tudo, mas tenta sempre trazer atenção pro vídeo, que são as cenas terríveis que chocam as pessoas, acho. Mais perguntas? Já teve caso de agressão? Não, teve uma vez que eu vi, a gente estava no metrô e tinha um cara meio engraçadão que queria tocar no cabelo de uma das meninas, tinha um cabelo muito lindo. E aí ficou bem assim, eu só tirei ele. Agressão nunca tem, porque a gente tem uma conversa que é muito amigável, é quase tipo você tá conversando com um amigo, brother teu, porque é muito respeitoso. Tem uns bêbados, às vezes, que querem se engraçar. A ideia, boa, eu esqueci de mencionar isso. Se tiver alguém que estiver ali com a intenção de atrapalhar ou incomodar, eu vou pedir para vocês, se sentirem à vontade e puderem, que tentem conversar com essa pessoa num tom bem neutro, tentar baixar assim, a atividade dela, a energia e removê-la do lugar. Se vocês não sentirem que querem fazer isso ou que podem, levanta a mão que eu ou o Rainy a gente vai fazer. Mas geralmente não tem problema. O máximo que eu vi era um engraçadinho que queria mexer nas coisas. A gente explica para ele que não pode, se for preciso, segura ele. Eu já tirei o cara assim, pode encostar na minha amiga não, meu irmão. Mas assim, nunca teve agressão, não. E caso da polícia também? Não, porque na verdade a gente tem o direito de se manifestar ali, né, em público. E a maioria dos lugares aqui em Curitiba, acho que me parece que até na Rua 15 tem câmeras, eles estão filmando a gente. Então, a gente não tá fazendo nada ali que seria motivo para ser expulso. Se for, vocês me chamam, se chegar um policial, eu vou lá e converso com ele. A ideia é que não existe necessidade de ter um documento que nos permita fazer, mas se for esse o caso, eu converso com ele. Se precisar, a gente sai, dali vai para outro lugar, mas nunca houve nenhum problema. A gente deve ficar com o computador aberto. Se de repente alguém poderia lá querer apertar o botão e tirar o vídeo do lugar. Se isso acontecer, você levanta o braço, se nenhum de nós vemos. Daí a gente vai colocar de volta, mas a ideia é que a gente sempre mantenha fique de olho. Geralmente a gente consegue pegar antes que ocorra, mas aí a gente recoloca. Vocês, infelizmente, vão ficar só em silêncio. Apenas se alguém se sentir ameaçado. Mas isso, assim, todas as ações que a gente participou, a gente nunca viu nada disso. O máximo era esse engraçadinho, queria tocar no cabelo da menina. E eu também nunca ouvi falar de nada desse sentido. Onde que vai ser? Então, acho que cada ação a gente vai fazer em lugares diferentes, porque como só tem um em Curitiba, a gente quer levar isso para públicos distintos. Eu tô pensando que a primeira podia ser na Rua 15, que tem um espaço interessante ali, que o cubo tem visibilidade por todos os lados, mas eu acho que a gente pode se reunir e a gente aceita sugestões de lugares onde tem um fluxo interessante de pessoas. Tô pensando próximo para sábado à tarde, não sei o horário, sugeriu perto da hora do almoço, tem um fluxo interessante. E aí, de repente, a gente já sai dali e vai almoçar todo mundo junto num lugar vegano. Tô com dúvida se tem problema fazer parte de outras organizações também. Até eu devia ter mencionado isso. Uma coisa que a gente encoraja as pessoas a fazer é levarem o ativismo vegano para o dia a dia. Então, se vocês puderem participar de outros grupos, participar de todas as ações e manifestações que vocês puderem, excelente. Porque a ideia é que a gente fortaleça o movimento e não grupos específicos. Aproxima.
É aproximar, é unir o movimento vegano. É só que a gente tem afinidade com essa abordagem e a gente quer se envolver mais com ela, mas a gente também vai participar, como a gente conheceu ontem naquela outra manifestação. Então, se vocês, por exemplo, tiverem outros talentos e habilidades que vocês possam mesclar com o veganismo, alguém que manda bem na cozinha, de repente fazer um bolo e levar para a escola ou para o trabalho, para a galera, olha, fiz um lanche da tarde aqui com vocês, ou quem se for músico, criar músicas, ou enfim, a forma como vocês tiverem de trazer isso para o dia a dia de vocês é excelente, porque o que a gente precisa de veganos ativos constantemente. As ações ajudam, compartilhar na mídia social ajuda, com certeza, mas a gente precisa fazer o tempo todo mais, porque a gente precisa usar esse privilégio, essa liberdade que a gente tem para chamar atenção para essas vítimas. Tem uma... Ainda bem que você fez essa pergunta, porque tinha uma analogia que eu queria compartilhar com vocês, não queria esquecer, que tem a ver com alguns veganos que às vezes a gente conhece que ficam meio inibidos de conversar sobre o veganismo, porque a gente recebe essa resposta negativa de evangelizando, que às vezes tem muito a ver com a forma como a gente aborda, né? Mas aí então essas pessoas preferem, eu sou vegana, mas eu nunca falo, eu não fico falando para os outros. Então a analogia que eu vi do James Aspin é a seguinte: você está andando na rua, tem um cara ali dando paulada no cachorro. Daí ele pega um pedaço de pau e fala assim, cara, vem me ajudar a bater nesse cachorro. Você tem 3 opções. Você pode, pegar o pedaço de pau e falar assim, as pessoas fazem isso, o que tem? Vou lá bater no cachorro. E ajuda a matar o cachorro. Segunda opção, você diz lá, eu acho horrível o que você faz, eu não concordo, mas eu respeito o seu direito de fazer. E o cara segue dando paulada no cachorro e ele morre. E a terceira opção, que é o que nós estamos pedindo para que todos façam, que é se manifestar e fazer algo, parar o cara. Falar assim, por que você está fazendo aí? Peraí, tira esse pedaço de, vamos tirar esse pedaço de pau daqui e vamos conversar. Por que você está batendo no cachorro? E tentar salvar a vida desse animal. Então, a gente tem que entender que a nossa parte vai muito além das nossas escolhas diretas. A gente tem que escolher que a nossa parte também é se manifestar para essas vítimas. Você falou que vocês participaram de outras formas, né, de abordagem e tal. Qual que é a vantagem que vocês viram para essa forma? Boa pergunta. A vantagem é a seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma que é um pouco mais agressiva, para dar um exemplo de espectro, assim. Protesto do uso de roupa de pele em frente à loja. Eu não vou mencionar as organizações, porque eu acho que fica uma coisa bem feia, mas tem algumas que, por exemplo, a gente fica gritando, vergonha, isso aí, a gente grita diversos tipos de coisas, algumas que são um pouco agressivas, né? Outras não são agressivas, mas elas incomodam, porque você está entrando numa loja para comprar, tem um monte de gente gritando, segurando cartaz com imagem dos animais, que eles arrancam a pele desses bichos vivos, e nos vídeos vocês vão ver, eles assim, sem pele, piscando, caminhando, é uma coisa terrível. Então a gente está ali com essas imagens fortes, e a gente fala, não compre, eles são exploradores, enfim. E isso é uma coisa que a pessoa se sente intimidada, porque ela sente que é um ataque direto a ela, por mais que ela vá na loja comprar outra coisa. Que também não deveria ir, minha opinião pessoal. Mas dessa forma como a gente faz com o cubo, a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa. Então ela vai ter a oportunidade de expor o que ela pensa, o que ela acredita, e nós também. Mas o que nós vamos fazer nisso é questioná-las, então elas vão ter a chance de, em vez de se sentirem atacadas e que precisam se defender e que não querem escutar o que a gente tem para dizer, elas vão sentir a necessidade de refletir naquilo que elas acreditam. E isso que é a grande sacada dessa forma de ativismo. E como a gente está ali mostrando também as cenas reais, não só falando, mas elas têm um contato com a realidade, é um combo muito forte. Sabe, que é difícil a pessoa sair dali e falar assim, foda-se, eu vou comer um bacon mesmo assim. Às vezes acontece, mas é muito difícil. E atrai muita atenção das pessoas, sabe? Elas ficam muito curiosas. Sem contar que às vezes o fato de você estar lá gritando uma coisa, nossa, povo louco, é tudo louco, vegano é tudo louco, extremista, ali não, culto. Você coloca no mesmo nível da pessoa, com uma conversa tranquila, assim, eles vão começar a ter mais respeito. Sim, porque... A pessoa se interessa por que é isso, né? Eles quando ela entrar, e ela já começou a ver, ela vai ficar vendo, o que é isso, gente? Sim, a gente tem a oportunidade de ser um exemplo, né? Mudar a visão do vegano. O vegano não é bravo, extremista. A gente tem a oportunidade de ser assim, não, a gente tem um conhecimento sobre o que está falando, a gente quer poder escutar o que você tem para dizer, vamos ter uma conversa respeitosa. Então também essa coisa de lembrar de ser um exemplo, tanto de informação quanto de postura, e lembrar, a gente não está ali para entrar em conflito com essas pessoas, né? Agora a gente vai assistir um vídeo que é do Earthling Ed, fazendo uma abordagem no Cubo da Verdade. Ele está fazendo abordagem com um casal alemão.
A gente colocou as legendas em português. Eu vou avisar vocês que a qualidade do vídeo é ruim. O cara que filmou estava filmando o chão, mas a conversa é muito boa. É uma conversa que vai durar uns 13 minutos. Geralmente as nossas abordagens não vão durar tudo isso, mas é legal porque esse casal é bem persistente. Eles voltam na mesma desculpa, na mesma justificativa, e ele mantém a calma, sempre bastante assertivo. Ele ouve o que ele sempre vai dizer e fala assim, mas nós já chegamos à conclusão de que tal coisa, vocês concordaram? Então, né? E é interessante ver com o exemplo desse método socrático, em vez de dizer as coisas, lógico, em momentos vocês vão responder as perguntas, mas a ideia é que vocês estejam em controle da conversa, guiando as pessoas a chegar a essas conclusões. Então, como eu mencionei, ele fez esse livro com as 30 justificativas mais comuns que ele encontra. E aqui, quando as pessoas falam, ele coloca o nome, tipo, qual que é uma que ele vai colocar? Cultural, enfim. E daí ele aparece em branco. Como não dava para traduzir, porque a conversa é constante, daí atrapalha, eu só vou parar para mencionar qual que é a justificativa clássica. Aí depois a gente faz um lanche, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então vamos lá. Então, por isso que é importante dar uma lida nesse material que tem disponível. O livro dele é excelente, que já vem nesse formato do método socrático, mas mesmo descobrir as informações sobre o que ele falou ali, sobre os tóxicos que tem na carne, porque a pessoa está muito focada na dieta. Se de repente é uma questão ambiental, descobrir os dados sobre deflorestação, em inglês, de destruição da floresta tropical, né, floresta amazônica específico, de produção de soja, descobrir um pouco mais para a gente poder ter essa abordagem com mais informação. Porque muitas vezes as pessoas só vão repetir, elas nem sabem por que elas estão falando. E a gente fala assim, não, na verdade, busque essas informações. Porque também são informações que encontra facilmente na internet. Mesmo acho que a Organização Internacional da Saúde, ela recomenda uma dieta vegana, mas em inglês eles chamam de dieta à base de plantas, né? Porque eles estão deixando a palavra vegana para o veganismo em si, não só a dieta. Tem o livro, o Estudo da China também, que é a maior compilação de estudos científicos feitos sobre dieta e seres humanos, que também chegou à mesma conclusão. Então é legal que a gente tenha esses dados assim, para poder passar. A gente não vai decorar, não precisa memorizar. Talvez se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem lembrar, assim, putz, isso aqui sempre me pergunto, traz a nota, não tem problema. Espera só um minuto, deixa eu ler aqui. Ah, tá. Não tem problema nenhum. Às vezes no começo a gente não sai tão bem, ou tem dias que sai melhor, e não tem problema nenhum. Com o tempo a gente vai aprendendo e pegando a prática, né? E também de escutar os outros. A gente ouve, aquela pessoa fala aquela parada ali, eu achei legal aquela resposta. Eu acho que a gente pode parar, fazer um lanche. E daí, depois, eu acho que seria legal a gente fazer esse teatro aqui um pouco pra gente poder praticar. Porque às vezes é automático, de alguém perguntar alguma coisa sobre veganismo, a gente já quer responder. Só pra ter um pouco da prática de fazer a pergunta, de colocar a pessoa pra questionar, pra responder as próprias perguntas. E perceber que não tem resposta, né? Sim, não é um ataque pessoal a nós. É mais um apego à própria crença mesmo. E é uma forma de defesa, porque elas querem... Mudança é uma coisa que meio que assusta os seres humanos de forma geral. A gente tem que respeitar o tempo delas, mas explicar que não é necessário você fazer uma transição devagar. Que isso é uma coisa que... O benefício... Não existe benefício nenhum, nem para a pessoa, nem para os animais. Porque... Não existe uma coisa de saúde, por exemplo, eu acho que para fazer a transição tem que se devagar. Não, quanto antes você largar isso, melhor, para a tua saúde mesmo. Se você vai pensar só em você, melhor para o meio ambiente, que está tendo menos demanda de desmatação das florestas, e melhor para os animais. Então não existe, a gente respeita as pessoas, mas a gente tem que deixar claro para elas que não tem por que você fazer uma transição devagar. Procrastinar, né? Não existe, a gente tem o respeito, mas é deixar claro, a gente tem que deixar claro isso. Vamos levantar, fazer um lanche, eu vou abrir o espaço aqui, que daí a gente vai... Pessoal, gente, Deus me fez com esse privilégio. Deus fez para estar aí ocupando... Deus fez os animais com o privilégio de se interagir também, de sentir carinho, de sentir amizade, de formar família. Ninguém me ensinou isso antes, não. Então vem aqui ver esse vídeo. Você está vendo como ele está chorando e gritando? Você percebe que ele não quer estar ali? Vê como ele tenta fugir? Realmente isso agride. Isso nunca mostraram isso pra gente. Não, a gente não vê isso aí, não.
É o que fez eu parar aqui para dar isso aqui. A realidade é muito pesada. Na verdade, as grandes indústrias não querem que as pessoas saibam, porque o ser humano é um ser empático com a natureza. Ninguém vai passar na rua, ver um cachorro sendo chutado e vai falar, ah, não tem problema, tranquilo. Né? Da mesma forma como você não gosta de ver essas cenas, você também não vai querer contribuir para que elas sigam acontecendo. Mas existe uma propaganda muito grande para fazer com que você acredite que precisa comer carne, que precisa comer leite, precisa comer ovo, quando na verdade isso só vai te causar danos à sua saúde e danos ao meio ambiente. Mas será que vale mais o nosso dinheiro ou a vida de um animal? Que está sendo lá testado no olho, pelos cosméticos e depois vão ser mortos. Será que o nosso dinheiro vale mais que isso? Mas tem outra alternativa? Tem muitas alternativas, inclusive baratas. Tem uma vida boa. Mas isso significa que você é a favor da escravidão? Quer dizer, se hoje a gente voltasse a ter escravidão, você seria a favor? Mas, por exemplo, se eles fossem bem tratados, quer dizer, eles trabalham em troca de ter um lugar pra morar, ter comida, alimentação. É mais ou menos o que eles fazem. E se a gente perguntasse pra eles, será que eles diriam que eles estão felizes, que eles gostam de trabalhar sem remuneração, sem escolha? Que não tem isso, que não tem uma casa, não tem um trabalho, então dar um trabalho pra eles é uma coisa, acho que seria bom pra eles. Então você acha... Ok. Você acha que todo mundo, com a demanda que existe no planeta, todo mundo querendo comer carne, você acha que a indústria da carne é igual lá na fazenda do seu avô, onde todos os animais são criados de maneira, né, humanitária, digamos assim? Não eram tantos animais assim, então realmente dava pra ter um cuidado maior. Agora eu não sei se são milhões de pessoas, não sei como é que é o cuidado. E você acha que o fato de a gente acabar abatendo esses animais, você acha certo? Você acha que eles não teriam direito à vida? Só o fato deles não poderem falar e se manifestar, você acha isso certo? É que eles não estão sentindo, na verdade. E é pra gente poder comer, né? Então a gente precisa desse nutriente, precisa da carne ainda. Fazer esse tipo de coisa com os animais. A gente pode viver e deixar eles viverem a vida deles também.